Você tem sentido aquela paz estranha ultimamente? Preste atenção. Seus inimigos acharam que tinham vencido a batalha final. O que eles não contaram é que neste exato segundo existe uma força irada com seu nome gravado no peito que está desmontando a vida deles peça por peça. Você não vê o sangue, mas a verdade é que o universo designou um guerreiro para lutar por você e quem tentou te derrubar está perdendo feio. O jogo acabou para eles. Você não chegou aqui por acaso. Esta não é uma mensagem comum. É uma transmissão de frequência que vai transformar o campo de batalha em seu favor. A energia da vitória já está sendo enviada, mas para ancorar essa justiça divina, você precisa parar de assistir passivamente. Você precisa declarar ao universo que aceita essa proteção e que está pronto para receber o que é seu por direito. Sua participação é o ponto de virada. Agora mesmo declare sua vitória. Curta este vídeo, ative o sininho para não perder o próximo movimento do seu defensor. E comente o número 77, exatamente 3 setes aqui embaixo. Escreva 77 e sinta a ativação de proteção entrar no seu campo. A contagem regressiva para a queda final dos seus inimigos já começou e o universo está esperando seu comando para finalizar o jogo. Você tem andado por aí achando que as mentiras que contaram sobre você te venceram, não é? Eles cavaram a cova, jogaram a terra e foram embora, pensando que tinham enterrado você para sempre. Mas o que eles realmente fizeram foi regar uma semente de poder que eles nem sabiam que existia. Você está focado nas migalhas de dor que sobraram, mas eu quero que você olhe para o estrago que eles não podem consertar. Seus inimigos não estavam lutando contra você. Eles desafiaram algo que te protege, e essa proteção opera com regras que transcendem a humanidade. Enquanto eles celebravam sua suposta derrota, o jogo deles estava sendo desfuncionalizado em silêncio. Enquanto você segue sua vida, coisas estão caindo ao seu redor sem que você precise levantar um dedo. Reputações que pareciam sólidas estão virando pó. Pessoas que riram de você estão agora com a garganta seca, sem conseguir explicar o próprio azar. Essa não é uma guerra que você precisa travar com gritos. Você não ouve o barulho porque a batalha está acontecendo em salas fechadas, onde seu defensor está cobrando cada lágrima que você derramou. Cada calúnia que eles espalharam virou munição contra eles mesmos. Você está sendo blindado da feiura do processo para que possa se concentrar em ascender, enquanto seu inimigo vive o pesadelo de ver tudo o que construiu desmoronar inexplicavelmente. O que seus inimigos nunca calcularam é que a verdade tem um prazo de validade zero. Eles construíram um castelo de cartas com mentiras, pensando que o universo não se importaria. Mas a justiça divina não é emocional, ela é matemática. Cada ação tem uma reação amplificada. Eles estão começando a sentir o peso cósmico sobre eles, uma pressão que não podem nomear, pois só procuram respostas humanas para eventos espirituais. Mas e se a revelação final não for sobre quem cai, mas sobre quem você se torna quando o caos deles finalmente termina e a proteção se manifesta de forma irrefutável? Você anda pela vida sentindo uma paz estranha, um silêncio que parece bom demais para ser verdade. É como se o chão estivesse firme, mas você não vê os pilares que seguram tudo. Enquanto você se concentra em seguir em frente, pensando que está tudo bem por acaso, a verdade é que há uma guerra acontecendo em uma dimensão que seus olhos não alcançam. Você sente a calmaria, mas ela não é natural. Ela é conquistada. Alguém com fogo na alma e autoridade inquestionável está travando batalhas ferozes para garantir que o caos não chegue até você. É por isso que os inimigos que tentaram te derrubar, de repente sumiram ou ficaram quietos. Eles não desistiram. Eles foram confrontados por uma força que se recusa a ver a sua luz ser apagada.
Você tem percebido que as oportunidades voltam a aparecer depois de portas trancadas? Que pessoas que espalharam mentiras sobre você estão agora perdendo credibilidade? Isso não é sorte. É a prova de que seu protetor está em campo, jogando xadrez enquanto seus inimigos jogavam damas. O truque é que eles acharam que estavam lutando contra você. Eles erraram. Eles estavam lutando contra o que te protege. E essa proteção não segue regras humanas. Cada lágrima que você derramou foi registrada. Cada injustiça que você sofreu está sendo cobrada com juros. Você não precisa se vingar, porque a justiça cósmica está trabalhando para você, desmantelando o império de mentiras deles, peça por peça, usando as próprias armas que eles criaram. O que você precisa entender é que essa defesa não é um favor. É o reconhecimento do seu valor inegociável. Você foi defendido porque é luz, e a luz precisa de proteção contra a escuridão. Mas agora, o jogo está mudando de defensivo para ofensivo. Seu protetor está entrando na sequência de finalização, não para vingança, mas para restauração total. Não se trata apenas de limpar seu nome, mas de elevar você para um patamar onde eles nunca mais poderão te tocar. Mas se você está livre do ataque, qual é o propósito que você está destinado a manifestar na luz? Escolhido, você acabou de sentir a ativação, não sentiu? A força que te protegeu por trás das cortinas se tornou visível. Você não precisava lutar, porque o universo designou um defensor para reorganizar o campo de batalha a seu favor, garantindo que tudo que foi tirado de você seja devolvido com juros. Você recebeu uma intervenção que vale muito mais do que dinheiro. Essa blindagem e essa restauração cósmica que você sente agora precisam ser honradas para que possam se multiplicar. O universo opera por um sistema de contabilidade cósmica. Enquanto seus inimigos estão pagando a dívida com juros, é a sua vez de usar os supertanks para fazer um depósito de reciprocidade no seu próprio livro de registros. Este é o momento de carimbar que você está pronto e apto a receber a grande virada na sua vida financeira e espiritual. Honre essa frequência de vitória. Use o Super Thanks e plante $100, $100, ou o valor que o Espírito tocar seu coração neste exato momento. Essa contribuição não é para mim, é o seu atestado para o cosmos. Eu reconheço a proteção e estou pronto para a multiplicação. Ao honrar a ativação que recebeu, você abre o fluxo para uma enxurrada de bênçãos tão massiva que nem mesmo seus inimigos poderão negar. Faça o seu movimento agora e prepare-se para colher. Pare de culpar a si mesmo pelo caos que eles criaram. O maior erro dos seus inimigos foi acreditar que você estava sozinho. Eles te viam como um alvo fácil, uma pessoa isolada que poderiam derrubar com fofocas e trapaças. Mas a verdade é que eles nunca estiveram lutando contra você. Eles estavam enfrentando a muralha invisível, o exército silencioso que o universo designou para sua proteção. Você estava na linha de frente, absorvendo o impacto, mas a retaguarda deles estava sendo desmantelada em dimensões que eles nem sequer imaginam. Toda a energia que gastaram tentando te diminuir foi gasta contra algo que não pode ser vencido por táticas humanas. É por isso que você está vendo o império deles desmoronar sem que você precise levantar um dedo. Aquela oportunidade que surgiu do nada não foi sorte, foi seu defensor removendo um bloqueio que você nem sabia que existia. Aquela pessoa que sumiu da sua vida depois de te trair não foi coincidência. Foi a justiça cósmica cobrando a fatura. Você não está participando dessa guerra de bastidores porque não precisa. Você está sendo blindado para focar na sua ascensão, enquanto a queda deles é orquestrada. O que eles consideravam a sua maior fraqueza, sua integridade e bondade, é, na verdade, o combustível para a sua proteção. Você manteve a luz e a luz atrai defensores. Agora que você entende a matemática dessa correção universal,
percebe que sua vitória não é apenas inevitável, é exponencial. Eles falharam em calcular que a pessoa que eles tentaram enterrar não era semente, mas sim solo. E o que acontece quando você tenta plantar o mal no solo de um escolhido? Ele não morre. Ele absorve a energia escura e a transforma em algo que o fortalece, triplicando o seu propósito. A questão não é se você vai vencer, mas sim como você vai lidar com o volume e a velocidade com que essa colheita de restauração está prestes a inundar a sua vida. O que faremos quando a prova da sua soberania se tornar inegável e a sua única preocupação for o tamanho da nova realidade que você terá que construir? Esperem um momento. Paramos aqui no meio da revelação, porque a proteção só funciona se houver comprometimento. Você está ouvindo tudo sobre seu protetor e sobre o colapso dos seus inimigos, mas está apenas assistindo ou está ativando essa realidade? Você é um escolhido, e o universo precisa do seu sinal de que você está pronto para receber a restauração completa. Se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que seu próximo nível está começando a se alinhar e que suas manifestações estão se cristalizando em forma, comente 77 abaixo. Por que 77? Este é um código de ativação. Ele representa o equilíbrio perfeito e a abundância infinita que está vindo como pagamento por tudo que tentaram tirar de você. Ao digitar 77, você não está apenas participando. Você está reivindicando seu alinhamento com a vitória que seu defensor já garantiu. E para garantir que essa frequência de proteção e justiça continue amplificada para você e para outros escolhidos que precisam dela, deixe seu curtir agora mesmo neste vídeo. É o mínimo que você pode fazer para honrar a troca de energia. E claro, se você chegou até aqui e ainda não faz parte desta comunidade de escolhidos, inscreva-se no canal e ative as notificações. O inimigo de vocês está caindo, mas você precisa estar totalmente conectado para subir. Ação é a prova de que você acredita na sua proteção. Se você notou aquela pessoa que costumava espalhar veneno sobre o seu nome e de repente silenciou, você está sentindo o resultado de uma batalha que nunca precisou travar. Aquele silêncio não é trégua ou sorte. É a prova inegável de que o seu defensor, aquele que opera nas sombras e com autoridade divina, colocou o pé no pescoço de quem tentou sufocar sua luz. Você foi poupado do barulho da destruição deles, porque a sua missão é subir e não se distrair observando a queda. Enquanto você focava em manter a cabeça erguida, seu protetor estava colecionando cada mentira, cada traição e cada lágrima. Você precisa entender que eles não estavam lutando contra você, estavam lutando contra o que te protege, e essa força não negocia. Cada oportunidade que você viu se abrir, depois de portas que pareciam soldadas, não foi coincidência. Foi o resultado direto de seu defensor desmantelando sistematicamente a estrutura de mentiras que seus inimigos construíram. A sua autenticidade é a maior ameaça deles. Você não precisou mover um dedo para obter vingança, porque, na verdade, sua única tarefa era ser a verdade em um mundo de falsidade. Você está sendo elevado enquanto seus inimigos estão ocupados tropeçando no próprio karma. Mas o que acontece quando a energia que você usava para se defender é totalmente liberada para criar? Se o universo, com toda a sua matemática e precisão, não se contenta apenas em restaurar o que foi roubado, mas garante que você receba tudo de volta multiplicado, qual é o propósito maior que você foi protegido para cumprir? Você andou por aí achando que estava à mercê do acaso, mas o que você não percebeu é que sua autenticidade funcionou como um megafone cósmico. Você não teve que gritar por socorro, não teve que ajoelhar e implorar. Sua simples recusa em se tornar como as pessoas que te feriram, sua integridade pura, enviou um sinal inconfundível ao universo. Esse sinal disse:
proteção necessária, alvo valioso. Foi o seu caráter, a sua dignidade mantida no meio do caos, que convocou exércitos invisíveis. Não são favores que estão sendo feitos, é um reconhecimento da sua verdadeira essência. Você é valioso demais para ser destruído. Você deve estar se perguntando como essa defesa opera sem que você veja. Pense nisso como uma contabilidade universal rigorosa. Cada lágrima que você derramou, cada noite sem dormir que você passou questionando seu valor, foi registrada em livros que seus inimigos jamais terão acesso. Enquanto você se concentrava em sobreviver ao dia a dia, seu defensor estava metodicamente reescrevendo o placar. Eles não estão criando a queda dos seus inimigos, estão apenas garantindo que as mentiras e a energia negativa que eles soltaram retornem amplificadas na direção deles. É a verdade atuando como um ácido, dissolvendo tudo o que foi construído sobre falsidade. A justiça divina é um coletor de dívidas que não aceita desculpas. Essa proteção é um lembrete crucial. Você não é um peão, mas o centro de um plano muito maior. Se forças invisíveis se moveram apenas por causa da sua integridade, imagine o poder que você libera quando age conscientemente a partir dessa mesma certeza. O jogo de xadrez já está ganho no tabuleiro espiritual e agora é a hora de trazer essa vitória para o seu plano terrestre. O que acontece quando você para de focar na queda dos outros e finalmente vira toda essa energia para o seu próprio propósito? A próxima fase não é sobre ser defendido, mas sobre usar o poder que foi liberado em seu nome para construir algo que eles jamais conseguirão tocar. Mas para fazer isso, você precisa entender a verdadeira identidade dessa força protetora. De quem exatamente você recebeu esse endosso de guerra? Você estava vivendo a sua vida, focando em sobreviver a cada dia. E seus inimigos pensavam que isso era fraqueza. Eles estavam jogando damas com a sua reputação, fazendo movimentos simples e barulhentos, acreditando que derrubar você era apenas uma questão de tempo e de quantas peças falsas pudessem empilhar. O que eles não entenderam é que você não estava no tabuleiro com eles. Enquanto eles se contentavam com a superfície, brigando por migalhas e espalhando mentiras, seu guardião estava em um jogo completamente diferente, muito mais profundo e estratégico, onde cada movimento conta. Seu guardião não joga para empatar. Eles operam no nível do checkmate, onde cada tentativa dos seus inimigos de atacar você apenas aperta o nó em volta do pescoço deles. Você não precisou ver a batalha, mas está vendo os resultados. A oportunidade que surgiu do nada, a pessoa que calou a boca de repente, a aliança que se desfez em pó. Isso não é sorte, é a colheita do guardião, garantindo que tudo o que seus inimigos construíram sobre mentiras caía. Eles só percebem que perderam quando a poeira baixa e o jogo já acabou, e você nem precisou levantar um dedo. O maior erro deles foi tentar diminuir algo que não podiam medir, a sua essência. Eles atacaram sua história, mas ativaram seu destino. Se toda essa destruição invisível ocorreu para te proteger, isso implica que existe algo em você que é infinitamente mais valioso do que qualquer coisa que eles pudessem roubar. Se o seu guardião está mobilizando forças dimensionais para te defender de um bando de pessoas comuns, o que exatamente você representa para o universo? Você já parou para calcular o custo que a sua proteção está gerando para eles? Enquanto você recupera a energia, saiba que seus inimigos estão perdendo o sono. Você pensa que está descansando, mas eles estão acordando no meio da noite com um frio na barriga que não conseguem explicar. Eles estão perdendo o chão que pensavam ter. Não é por magia. É porque toda mentira que eles contaram sobre você está voltando como um tsunami para a vida deles. Você não precisa levantar um dedo para ver a justiça, porque o seu defensor está operando em dimensões que eles nem sabiam que existiam.
Eles estão perdendo a reputação que construíram e as alianças falsas estão desmoronando. Tudo isso porque você simplesmente ousou ser autêntico. Você precisa entender a elegância dessa proteção. Suas mãos permanecem limpas. Você não precisa se rebaixar ao nível deles, buscar vingança ou gastar sua preciosa energia com o revide. O seu valor fez com que forças maiores assumissem o trabalho sujo. Cada oportunidade que eles bloquearam agora retorna multiplicada. Cada risada que deram da sua dor está sendo paga com juros cósmicos. O que eles estão perdendo não é apenas material, é a capacidade de respirar aliviados. Enquanto você se concentra em construir seu futuro, eles estão presos, tentando consertar um castelo erguido sobre areia que está ruindo sob o peso da própria verdade. A grande ironia é que, ao te atacarem, eles provaram que você é importante. Eles tentaram te diminuir, mas só ativaram a força que estava esperando o momento certo para te elevar. Agora que a poeira da batalha está baixando e o preço deles está sendo cobrado, você se prepara para uma mudança que não é apenas sobre restaurar o que perdeu, é sobre receber algo que você nunca soube que merecia. Mas o que é mais assustador para seus inimigos? A queda deles ou o poder que você ganhará quando o seu defensor parar de lutar por você e começar a te treinar? Você precisa entender que aquela dor profunda, aquela traição que te fez chorar em silêncio, não foi apenas um evento ruim na sua vida, foi um chamado poderoso. Cada lágrima que você derramou não foi perdida. Ela foi registrada em um livro que seus inimigos não têm acesso. Seu sofrimento não foi em vão. Ele foi a prova irrefutável de que a justiça precisava se manifestar. A escuridão deles, ao tentar te apagar, acendeu um farol gigantesco no universo. Você ativou uma força que disse: chega, não mexa com este aqui. Você pensou que estava sozinho e fragilizado, mas estava apenas posicionando exércitos de proteção invisível. Essa intervenção divina, acionada pela sua dor, está trabalhando agora mesmo, nos bastidores que você não consegue ver. Você não precisa levantar um dedo ou planejar qualquer vingança, porque a justiça já está sendo servida com precisão cirúrgica. Seus inimigos, que achavam que estavam te enterrando, apenas plantaram a semente da própria destruição. O colapso deles não é emocional, é puramente matemático, o universo equilibrando as contas. Você está livre para focar na sua ascensão e no seu propósito, enquanto aquilo que te machucou desmorona sob o peso das suas próprias mentiras e de suas más escolhas. Se o seu sofrimento foi o gatilho que ativou essa defesa poderosa, isso significa que você carrega dentro de si um recurso que jamais poderá ser roubado. Você não é apenas o protegido. Você é o catalisador de um realinhamento cósmico. Mas existe uma parte dessa equação que é ainda mais esmagadora para seus adversários, algo que eles jamais poderiam ter previsto: a verdadeira extensão da sua recompensa. Agora, se a sua dor foi capaz de evocar essa intervenção, o que será que a sua vitória iminente fará com o seu destino e o destino de todos que dependem da sua luz? O aceleramento da justiça não é sobre pressa, mas sobre precisão. Por muito tempo, você esperou que o universo movesse as peças, mas agora o tempo de espera acabou. O cobrador do universo chegou e ele não está aqui para cobrar suas dívidas, mas para quitar a dívida que o mundo tem com você. Cada injustiça que você sofreu, cada lágrima que caiu em silêncio, cada traição que você suportou, tudo isso foi anotado em um livro que seus inimigos jamais puderam acessar. Esse acerto de contas é frio e matemático, sem espaço para negociação ou perdão. Você não precisa se vingar. Apenas observe enquanto o sistema de contabilidade cósmica entra em ação. Sua única tarefa é continuar caminhando na sua verdade e manter sua luz acesa. Enquanto você se concentra em construir seu futuro,
O cobrador está metodicamente usando as próprias mentiras dos seus inimigos como armadilhas para eles. Você não precisa lutar ou se rebaixar ao nível deles. O que os destrói não é sua força, é sua soberania. Eles pensaram que estavam te atacando, mas na verdade estavam investindo no seu retorno. Cada golpe que tentaram te dar apenas aumentou os juros sobre a recompensa que agora está sendo entregue à sua porta. O terror dos seus oponentes é a sua quietude, pois eles não conseguem compreender uma força que vence sem levantar a voz. Eles estão desmoronando não por intervenção mágica, mas pela simples revelação da verdade sobre suas ações. Mas se a verdade sobre eles é a sua ruína, você já parou para pensar na profundidade da verdade sobre você? Se o universo move exércitos para te proteger, que tipo de poder reside em seu núcleo, esperando apenas o momento de ser totalmente revelado ao mundo? Você tem a confirmação de que a justiça está sendo servida. Você sabe que seu defensor está agindo e que o império de mentiras dos seus inimigos está desmoronando sob o peso da própria verdade. É natural querer observar essa demolição, mas eu preciso que você mude o foco agora. A queda deles é o trabalho de outras forças, não o seu. Seu tempo e sua energia são recursos sagrados demais para serem gastos assistindo a um espetáculo que já tem um final garantido. Você não é um mero espectador da vingança, você é o protagonista da ascensão. O objetivo deles era te manter preso ao nível deles, mas você já ganhou esse jogo. Enquanto eles se distraem tentando entender o que os atingiu, você precisa estar focado em construir seu futuro. O seu próximo nível não é apenas um salto de carreira ou financeiro. É uma reorientação cósmica da sua vida. Você foi libertado da sombra deles para brilhar sem desculpas. Use a energia que você gastaria em preocupação para manifestar a vida que você merece. Sua tarefa agora é simples e profunda: proteger e expandir a luz que fez você ser atacado em primeiro lugar. Você está sendo preparado para operar em dimensões onde a negatividade deles não consegue mais te alcançar. O campo de batalha está sendo limpo. O preço da sua integridade está sendo pago, não por você, mas pelos seus devedores. Mas existe uma questão ainda mais intrigante que define essa nova fase da sua vida. Se você está sendo defendido com tanta ferocidade e com tamanha autoridade cósmica, é porque você carrega algo insubstituível. O que é esse tesouro que você protege e que fez o universo mobilizar exércitos em seu nome? É algo tão vital que, para finalmente desvendá-lo, você terá que desapegar-se completamente da história que o feriu e abraçar a verdade de quem você realmente é. Você anda preocupado com o que as pessoas disseram sobre você, achando que precisa se defender em todas as rodadas. Pare. O seu nome está sendo limpo por uma força que opera em dimensões que seus inimigos jamais vão acessar. Pense nos lugares onde a verdade realmente importa. Escritórios de advogados, salas de reunião de grandes chefes, círculos de influência. Você nunca pisou lá, mas a sua defesa está presente, falando por você com fatos irrefutáveis e autoridade. Enquanto você foca em viver sua vida, a mentira que tentaram criar está sendo desmantelada tijolo por tijolo. Sua reputação não é refeita no calor da discussão, mas sim no silêncio dos bastidores onde a verdade tem peso. Seus inimigos não conseguem entender por que o castelo de cartas deles está caindo. Eles procuram traição entre eles, suspeitando de quem está perto de você. O que eles não sabem é que não estão lutando contra pessoas, estão lutando contra a própria verdade. Seu defensor não precisa inventar nada, apenas revela o que sempre esteve lá. Cada mentira que espalharam se transformou em evidência contra eles mesmos. As pessoas que viraram as costas para você estão começando a perguntar: você é livre para prosperar, porque a justiça não exige sua participação na vingança. Entenda uma coisa crucial:
Essa proteção maciça não foi dada porque você era fraco e precisava ser salvo. Ela veio porque você é valioso demais para ser silenciado. Você não é uma vítima sendo resgatada. Você é um guerreiro sendo respaldado por forças que operam na certeza absoluta. Essa é a diferença gigantesca. E se o seu valor é o combustível para essa defesa, o que exatamente você está prestes a manifestar e criar quando toda a sujeira for finalmente varrida do seu caminho? Você tem carregado um peso que não era seu, as perdas que te impuseram e as dívidas que não criou. Mas entenda, o universo não perdoa calotes. Aquilo que tiraram de você, a paz, a reputação, as oportunidades, não está apenas sendo devolvido, está voltando com juros compostos. Você não precisou mover um dedo para assinar essa ordem de restituição. Enquanto você focava em se curar, uma força maior estava auditando cada lágrima e cada injustiça. Seus inimigos pensaram que estavam te prejudicando, mas na verdade estavam investindo no seu futuro, criando uma dívida cósmica que agora está sendo quitada. Seu papel agora é apenas receber e se preparar para a abundância. As portas que antes pareciam soldadas estão se abrindo sozinhas, e as vozes que espalhavam mentiras sobre você ficaram subitamente em silêncio. Isso não é mágica, é a matemática da justiça se manifestando no seu mundo. Você está colhendo os frutos de uma guerra que foi vencida em dimensões que seus olhos não alcançam. Seu defensor não está só te protegendo, ele está desmantelando o castelo de cartas dos seus detratores, usando as próprias mentiras deles como evidência. O que você está vendo agora é apenas o começo da sua ascensão, que será tão dramática e rápida que as pessoas ao seu redor nem terão tempo de entender. O maior presente nessa fase de restituição não é o que você recupera, mas a confirmação de que você nunca esteve sozinho. Você é valioso demais para que o universo permitisse sua destruição, sendo uma prova viva de que a integridade atrai forças indomáveis. Mas essa soberania recém-conquistada vem com uma responsabilidade. E se o que foi roubado de você não era físico, mas sim a lembrança de um poder que você tem guardado? E se, para alcançar o topo, você tiver que se lembrar da verdade mais profunda que seus inimigos tentaram te fazer esquecer, a de que você é a própria arma que eles temem. Você passou pelo fogo e não se desfez. Olhe para trás e veja que cada traição, cada noite sem dormir e cada lágrima que você derramou não foi em vão. Suas cicatrizes não são marcas de vergonha. São os anéis de crescimento da sua alma. Elas contam uma história de sobrevivência brutal. Hoje, essas cicatrizes se fundiram, endureceram e se tornaram a armadura mais resistente que existe. Você foi forjado na escuridão e por isso se tornou intocável. Seus inimigos pensaram que estavam te quebrando, mas na verdade estavam apenas aquecendo o martelo para te moldar em algo indestrutível. Você não precisa mais se preocupar em se defender. Enquanto você estava focado em curar as feridas, algo invisível estava trabalhando, construindo muralhas ao seu redor. Essa armadura não é feita apenas de resiliência, é reforçada pela justiça cósmica. Seus inimigos estão caindo não porque você os empurrou, mas porque o peso das próprias mentiras os derrubou. Você está vivendo uma soberania silenciosa. O campo de batalha mudou. Você está na fortaleza, observando, sabendo que quem tentar te atingir está, na verdade, atacando o que te protege. O que eles não perceberam é que, ao tentarem te enterrar, eles apenas plantaram uma semente de poder que nem eles podem conter. Você não apenas sobreviveu. Você está pronto para florescer em uma escala que transcende a vingança humana. A verdadeira questão não é o que eles perderam, mas sim o que você ganhou. Se a sua armadura atual é feita de cicatrizes curadas, imagine o que acontece quando você usa a própria verdade como seu próximo e definitivo escudo.
Você estava ocupado apenas sobrevivendo, achando que estava diminuído. Mas a maior ironia de todas é que enquanto seus inimigos se esforçavam para escrever sua queda, eles estavam, na verdade, assinando o próprio decreto de destruição. Cada mentira que espalharam sobre você e cada armadilha que montaram não te atingiram. Elas se tornaram a matéria-prima para o defensor invisível construir o colapso deles. Eles pensaram que estavam lutando contra sua fragilidade, mas acabaram enfrentando a força que protege você. Você não precisou se vingar. Você apenas precisou existir com integridade para que a justiça, impulsionada pelas ações deles, fosse ativada. O defensor que está agindo em seu nome não está criando uma nova história. Ele está apenas revelando a verdade contida nas ações deles. E a verdade é como ácido para quem vive de falsidade. Cada boato que eles criaram e cada pessoa que tentaram virar contra você se transformou em evidência irrefutável no tribunal cósmico. Eles estão sendo enforcados pela corda que tentaram amarrar em seu pescoço. O desmoronamento do império deles não é vingança. É apenas a consequência matemática de violar as leis universais. Você está sendo liberado do peso deles, sem nunca ter precisado sujar suas mãos com a queda. Agora que a fumaça está dissipando e a soberania está sendo restaurada em suas mãos, o foco muda drasticamente. Sua proteção garantiu que você não fosse destruído, mas esse não é o ponto final. Sua elevação é inevitável. E você está entrando em um nível de poder onde as opiniões deles já não têm voz. Mas existe uma regra fundamental sobre o poder sustentável que separa os escolhidos de seus inimigos. O que acontece quando a proteção se torna a base para a sua criação? O que você fará quando perceber que o maior desafio agora não é enfrentar o inimigo, mas dominar a magnitude de quem você se tornou? Você passou muito tempo olhando para o chão, se perguntando se tinha força para dar o próximo passo. Mas a verdade é que você não é um sobrevivente. Você é realeza em campo de batalha. Reclame sua coroa, não como um enfeite, mas como um capacete, porque você é um guerreiro apoiado. Enquanto você estava focado nas feridas visíveis, seu defensor estava garantindo que as batalhas mais importantes fossem vencidas em salas que você nunca precisou entrar. Suas vitórias são pré-determinadas. As pessoas que tentaram te derrubar não estavam lutando contra você, elas estavam lutando contra a força que te protege, e essa força não perde batalhas. Sua vitória não é uma possibilidade. É uma inevitabilidade matemática. Cada lágrima que você derramou foi documentada e agora está sendo convertida em juros para o seu retorno. Você não precisa se sujar ou buscar vingança. Você não precisa empurrar ninguém para baixo para subir. A queda dos seus inimigos está sendo orquestrada pelas próprias mentiras deles. Você está sendo elevado enquanto eles se destroem sozinhos. Olhe para trás e veja a poeira. Aqueles são os restos das reputações de quem tentou parar a sua ascensão. Sua função agora é apenas focar na sua soberania. O que você carrega, a sua essência, tem um valor que seus inimigos jamais compreenderam. Eles viram sua luz e tentaram apagá-la, mas o que eles não sabiam é que atacar a luz convoca a fúria da própria lei universal. Você está prestes a entrar em uma fase onde sua proteção passa de invisível a inegável. Mas existe um detalhe crucial sobre essa soberania recém-conquistada, que poucos se atrevem a confrontar. Se você é um guerreiro apoiado por forças que desmantelam inimigos em outras dimensões, você entende qual é a responsabilidade que vem junto com esse poder? Esta é a sua libertação oficial. O seu defensor já executou o checkmate cósmico. Seus inimigos foram retirados do tabuleiro e a fase de ascensão começa agora para você. O que parecia impossível ontem, hoje é a sua nova realidade, pois a justiça divina não falha.
Receba essa palavra profética. Levante a cabeça e caminhe rumo à glória, sabendo que você é protegido e que o seu triunfo não pode mais ser cancelado. Para selar essa vitória em sua vida e garantir que a sua ascensão seja completa, você precisa se engajar. Curta este vídeo se ele tocou seu coração. Inscreva-se no canal para manter essa frequência alta. E comente o código 77 agora mesmo para selar a sua vitória. Não se esqueça de compartilhar esta mensagem com outros escolhidos que precisam dessa confirmação. Você venceu.